Olá, pessoal. Estamos começando mais um Papo de Pastor. Eu sou o Norton. Não sou pastor, mas estou aqui com dois pastores, o querido pastor Léo, e hoje também temos um convidado especial. Como vocês já viram aí no título do episódio, pastor, professor e escritor, pastor Heber Campos Júnior. Tudo bem, pastor Léo? Tudo bem, pastor Heber? Tudo bem, Norton? Tudo bem, Norton. Uma alegria estar com vocês, viu? Alegria nossa. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre o seu livro, Pedras Vivas, a edificação espiritual, segundo Pedro. Por favor, pastor, apresentar aí uma breve apresentação do que se trata essa obra. Então, Norton, essa é uma obra que surgiu aos poucos, e normalmente livros são assim. Primeira vez que eu preguei em Pedro com essa ênfase foi há uns 7 anos atrás, na igreja que eu pastoreava no interior de São Paulo, na cidade de Limeira. E eu preguei, eram 4 mensagens idealizadas, o pastor auxiliar que trabalhava comigo pregou uma, e eu preguei 3. E foi a primeira vez que eu comparei o Pedro dos Evangelhos com o Pedro das epístolas. Então, esse livro traz? Ele traz a temática de crescimento, partindo do pressuposto que Pedro está tratando de crescimento tanto na primeira quanto na segunda carta, porque ele menciona isso, e como ele não é à toa, e essa é a minha tese, ele mexe com vários tópicos que ele mesmo aprendeu quando ele estava seguindo a Jesus no tempo narrado nos evangelhos. Então, é um livro sobre crescimento espiritual, mas ele não segue o modelo tradicional de falar de disciplinas, de falar de outro tipo de coisas que são voltadas para a ideia de crescimento, mas sim de como um Pedro narra, por assim dizer, como é que a gente deve crescer, ensinando aos seus leitores, baseado naquilo que ele mesmo aprendeu. Então, o que amarra todo o livro é que os temas tratados na sua primeira e segunda carta são temas que o Pedro dos evangelhos vivenciou e precisou lá receber um puxão de orelha do Salvador Jesus para ele poder chegar onde ele chegou. Então, basicamente, esse é o fio condutor do livro. É um Pedro que, se a gente olha nos evangelhos e depois vê ele escrevendo nas cartas, a gente consegue ver que ele está ensinando coisas que ele aprendeu. E por que que isso foi possível, terminando essa minha introdução? Por que que eu acho que foi possível fazer isso? Porque o Espírito de Deus nos deixou registrado um monte de pisada de bola do Pedro nos evangelhos. Quer dizer, a gente sabe bastante desse discípulo, a gente não sabe nem metade do que a gente sabe de Pedro de outros discípulos, ele aparece bastante. Então fica mais fácil você fazer esse tipo de relação entre a história e o ensinamento dele nas cartas. É interessante, pastor, que essas pisadas de bola que o senhor falou é algo que muitos membros da igreja até hoje têm relutância, né, de falar dessas pisadas de bola. Eu lembro quando eu fui falar de Abraão, quando ele falou de Sara, né? Diz que é minha irmã. Sim. Aí eu falei que ele mentiu. Aí chegou, terminei o estudo, falei, não, sermão. Aí uma irmãzinha chegou, uma senhora, pastor, no dia que Abraão mentiu, não, isso é feio. No dia que ele teve um plano. Ele teve um plano. Aí eu disse, um planozinho mentiroso, né, minha irmã? Mas um plano, né? Isso, é. Você sabe, Léo, que uma vez eu choquei inclusive um presbítero com quem eu trabalhei na primeira igreja que eu pastoreei, porque eu preguei na genealogia de Mateus. E eu falei Sim, que a genealogia de Mateus é repleta de gente que não é digna, que sim. antecede a Jesus. Você sabe que incomodou esse presbítero assim, nossa, pastor, do jeito que o senhor contou a história, parece que só tem gente ruim. É mesmo. Mas e o que é engraçado, sabe, pastor, que assim, isso que eu acho que o livro do senhor faz muito bem, é de que é, a nossa tendência, examinando os erros dos personagens bíblicos, se a gente não usar do princípio da graça do evangelho, é largar o pau. Ó, tá vendo? Pedro é um lascado aqui. Se o senhor perguntar, talvez em qualquer igreja, quem é Pedro ou qual foi a coisa mais incrível que ele fez, vão dizer: ah, ele negou Jesus 3 vezes. Ninguém vai dizer que ele andou nas águas, ninguém vai dizer que no sermão dele 3.000 se converteram, ninguém vai dizer que a sombra dele curava. Ninguém vai olhar para isso, vai olhar só para os defeitos. Então, o que eu achei fantástico no livro do senhor foi assim, não encontrar exatamente o equilíbrio de lei e graça.
Ou seja, não super enfatizar o defeito, Pedro, esse miserável bandido, e também não botar Pedro como sendo um novo Salvador, o Messias, mas como um pecador transformado. Eu acho que isso que deve gerar, né, um senso de identificação muito grande no leitor, pelo menos teve em mim. Sim, e eu creio que a gente vê um pouco disso no livro de Atos. Em algumas temáticas que eu abordei nos diferentes capítulos, tem momento que em Atos Pedro já mostra crescimento. Em Sim, outros momentos em Atos ele mostra que ele ainda precisa crescer mais, mostrando que crescimento é gradativo. Mas o Pedro pós-ressurreição é um Pedro que tem muita coisa para a gente admirar. Então com você tem certeza. razão, não adianta lembrar só do Pedro traidor. Esse Pedro é o mesmo Pedro que depois se torna um líder da igreja em vários aspectos extraordinários. Por exemplo, quebrar um paradigma de pregar na casa de Cornélio e Ixi. batizar os caras porque receberam o mesmo espírito. Léo, quem entende a luta de um judeu de quebrar essa barreira, fala Pedro andou uma baita de uma 800 milha. milhas da Teresina para Exa São Paulo. Teresina e para São Paulo andando para é batizar isso, o cara. ele atravessou uma coisa gigantesca aqui. E, por exemplo, e aí, sabe, pastor, que nessa dinâmica de crescimento como o senhor aborda, o que eu acho interessante, eu espero que você que está ouvindo venha ler o livro, é de mostrar exatamente como o senhor cita, acho que logo no primeiro capítulo, bastante o Kevin Young, né, um livro que eu gosto muito também, né, uma frase que eu até sublinhei no livro original do Kevin Young para dizer assim, botar na parede do meu gabinete, né, que é sobre santificação, mais importante é direção do que localização. Porque isso que eu acho interessante, como Pedro, apesar dessas falhas, a direção dele sempre estava no mesmo lugar, pelo menos a minha opinião é essa, sabe? A direção dele estava ali, sabe? E o livro do Senhor mostrando como nas cartas dele, Pedro não se omite de dizer assim, me imite, certo? Ou seja, olha Aham. aqui o crescimento como foi comigo, então me imite, porque do mesmo jeito que eu fui transformado, não importa a sua luta também, sabe? Isso pode acontecer com você também que está lendo isso. E isso, particularmente, isso é muito bom. E como o senhor até disse no início do livro, é difícil de encontrar livros por aí afora, né? A tendência é encontrar só comentários. O cara tem que. Isso. Isso que o senhor. Pronto, o senhor facilitou o trabalho de um pregador, né? Eu para fazer isso, eu tenho que pegar o livro dos evangelhos, depois Uhum. pegar Pedro, né? O senhor já facilitou minha vida aí para o futuro, né? Mas a ideia, Léo, é providenciar mesmo aos pastores e àqueles que gostam de ensinar as escrituras uma oportunidade de ter um material que vá ser suficiente para expor, para levá-los a refletir sobre edificação espiritual com esse insight de Pedro. Porque é difícil você estudar textos diferentes para uma mensagem. A gente que prepara mensagens regularmente sabe disso, é difícil. Você pegar uma passagem já é desafiador. Pegar mais de uma passagem, então eu sabia que eu tinha que trabalhar nisso gradativamente. Esse livro não saiu assim do nada. Ele foi pensado e trabalhado aos poucos para chegar no ponto para facilitar quem está estudando, para dizer, que legal, vou pegar esses insights aqui, vou fazer essa ponte. Essa era a ideia mesmo. Quanto tempo o senhor levou para escrever o livro, assim, em linhas gerais, da concepção até a impressão, pastor? Rapaz, eu acho que o livro é difícil de você classificar em a tempo, porque você não está nele continuamente, você Sim, volta nele com espaços. Mas entre eu ter pregado a primeira vez e ele sair, eu vou dizer que levou uns 7 anos. Porque entendi. isso só revela que, para você amadurecer uma ideia, ela tem que ser testada algumas vezes. Então, eu preguei essa primeira vez numa série lá em Limeira, e depois de pregar essa série, aí eu lembro que passou um certo tempo, eu fui aos Estados Unidos fazer um tempo de estudo lá em 2019. Quando eu voltei, eu fui convidado para falar uma semana num lugar. Eu falei, poxa vida, 7 estudos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela série de Pedro e eu vou expandir. E eu realmente comecei a estudar e descobrir outras coisas. Só que na época que eu dei, em 2019, eram só 7. E no livro, no final, acabou 12 tópicos diferentes, além de introdução e conclusão. Então, isso foi vindo com o tempo, né? À medida que eu vou amadurecendo e vou pregando num lugar aqui, ensinando num lugar lá. Então é assim. E aí, pastor, entra minha única crítica ao livro do senhor, tá? Assim, quando eu me atrever a criticar alguém mais inteligente do que eu, que é
Porque o senhor, para quem não conhece, né, tem um histórico de preteriano de berço. Isso. Então, tem coisas que a gente faz que a gente já está no automático que nem para pensar. Aí, antes mesmo de eu ler o livro, quando eu vi só o índice, eu digo, rapaz, o homem projetou o livro para ser uma revista DBD. Tem 12 capítulos, né? Que é, para quem está nos ouvindo e não sabe, o currículo médio da Guerra Preteriana são 12 lições, né? 4 domingos por mês em 3 meses. Né? E a única coisa que eu senti falta, ou seja, né, é uma crítica por ausência. Né? Foi exatamente que eu acho que do jeito que o senhor projetou o livro, né, para mim, por exemplo, um pregador, para um professor, acho que o trabalho é só o cara não abrir o livro e ler no estudo. Entendeu? Ele tem o mínimo de decência de citar a fonte, mas fazer uma adaptação. Mas talvez para um grupo de iniciantes na teologia e por aí vai, uma, transformar o livro numa revista DBD, um guia de estudo, sabe? Aí eu não sei se o senhor tem isso como um projeto, como uma ideia, porque assim, dentro das minhas limitações, eu vou estar fazendo isso aqui na minha igreja, entendeu? Eu vou estar pegando o livro do senhor e adaptando para uma lição de EBD para o ano que vem na igreja, sabe? Pastor Léo, eu acho que essa ideia é excelente, eu não a descarto, eu já tive incentivo de algumas pessoas de fazer algo assim, só que pelo que eu percebo, pelas minhas andanças por esse Brasil, acredite se quiser, estudar livros na EBD ainda é uma raridade na maioria das igrejas, é uma pena. Eu acho que o pessoal ainda não tem o hábito, eles podem estudar até temas, que aí alguém prepara, ou estudar revistas, né, diferentes fontes, mas a ideia de você pegar um livro e ter um livro texto que todo mundo compra e aí alguém prepara um estudo a partir desse capítulo, não é uma coisa tão comum, pelo que eu percebo. Então, assim, talvez se a gente popularizar isso, ele pode vir a ser comum. Né? Então, a ideia é muito boa, eu não descarto, eu acho excelente a sua crítica, mas eu gostaria que isso fosse mais comum nas igrejas. E você tem razão, eu escrevi também pensando nisso. Quando eu não desenhei esse número de capítulos, mas quando eu cheguei nesse número, eu falei assim: eu tenho uma introdução mais 12 lições. A introdução é grande, a conclusão é pequenininha. Então, dá 13 domingos. 13 domingos é o tamanho de um trimestre, né? Já que o ano tem 52, então 13 domingos, é isso aí. Então eu pensei mesmo na possibilidade, inclusive não por ideia minha, mas do meu pastor auxiliar, a nossa igreja vai começar numa das classes a estudar o Pedras Vivas agora, no último Muito bom. trimestre do ano, entendeu? Muito bom. Muito bom. Vamos perguntar então para a Ovelha. Tu veria dificuldade não, de estudar um livro na EBD? Não, quando o pastor estava comentando, eu lembrei, em julho aí, agora eu estava em São Paulo, e aí eu fui lá passei o final de semana na IP Alpha, né? E o pessoal tá fazendo assim lá, né? Eles pegam um livro, acho que por semestre, e aí estudam aquele livro. Só que tem algumas classes, né? No nosso caso aqui, a gente tá dividindo as classes só com as crianças e adolescentes, né? E o geral com o pastor. Eu acho uma ótima ideia. Achei legal demais a ideia quando vi lá na IP Alpha, e eu acho uma ótima ideia fazer aqui também, estudar um livro na EBD. A gente tem feito isso à parte, né? A gente tem feito um clube do livro, que a gente estuda livros menores por mês, mas aí a minha ideia para o próximo ano é ter isso como uma praxis mesmo na igreja. Pelo menos um ano, pegar um livro bom, teológico, e dizer assim, a gente vai estar estudando esse livro aqui, e no caso, eu acho que esse livro aqui ele já é fantástico, ele já vem divididinho. Está aqui, Uhum. basta o esforço nisso, e como o senhor mesmo disse, para pregadores mesmo, então a gente vai estar usando sem peso na consciência, viu, pastor? Uhum. E sabe, Léo, eu sei que uma vez que você publica, a gente perde meio que o controle de como isso é utilizado. Mas a vantagem é que agora é assim, o que quer que a pessoa vá fazer, ela não está se apropriando de algo que não é público, já é público. Então é para ser usado mesmo. A ideia é ser usado e ser instrumento de edificação para outros. Graças a Deus, pastor. Aí, pastor, os capítulos do senhor, desse livro aqui, são bem diretos, né, com os seus nomes e tudo. Cada capítulo é basicamente um nome só, né? Revelação, identidade, proteção, redenção, igreja, cidadania, sofrimento, perdão, testemunho, pastoreio e tentação e esperança. Todos extremamente pertinentes.
né? E alguns, como igreja, para mim é um tópico que sempre fala meu coração, mas eu queria perguntar primeiro para o senhor, qual desses capítulos, assim, quando o senhor escreveu, se o senhor nunca mais viu aquela história de um jeito diferente, ou seja, quando o senhor viu a história e comparou com o que Pedro disse nas suas epístolas, né? Qual foi quando o senhor assim, se debruçou em cima, disse, rapaz, essa daqui eu não consigo mais não ver isso nessa história. Olha, falar de um é difícil, muito Pode citar difícil, mais. porque eu quero dar exemplos. Um dos Sim. primeiros insights que eu tive, que levou a primeira vez que eu fiz a série, foi o capítulo de Revelação. Por quê? Porque o texto de 2 Pedro 1, que eu uso no capítulo de Revelação, ele cita explicitamente a experiência dele no Monte da Transfiguração. Sim. Então, a conexão é óbvia, não é inventada, não é assim, é eu que estou enxergando demais, é ele que faz a conexão. E, no entanto, quando você vê o que ele está ensinando, você fala: peraí, mas no Monte da Transfiguração ele não foi o cara que picou o fumo, que falou coisa que não devia ter falado? E agora ele está ensinando sobre o que o que alguém deve aprender acerca da revelação de Deus. Então foi aí que os insights começaram a vir. Falei, aqui tá claro que ele está ensinando a partir de algo que ele aprendeu. E aí eu comecei a fazer as relações, né? O texto, por exemplo, sobre igreja, que de 1 Pedro 2, que é um texto lindíssimo, né? Sim. Tão caro pra gente, você enxergar assim como o Pedro que falou tão belamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois pisa no tomate quando não entende que Cristo tem que entregar a sua vida para edificar a igreja. E aí, então assim, Pedro está aprendendo coisas muito bonitas. Então, alguns capítulos, eles foram marcantes para enxergar essa relação. Agora, como eu falei, é difícil listar um. Sim. Então, vou dar exemplos aqui. O apêndice que está aí no livro, ele foi um sermão que eu fiz no seminário teológico presbiteriano José Manuel da Conceição, aqui em São Paulo. Foi um momento muito gostoso. Eu preguei para os alunos do jeito que está aí, impresso no livro. E foi tão assim gostoso, eu estava terminando o livro na época, e eu falei, cara, dá para colocar isso aqui como apêndice. Que quando eu mencionei com um dos formandos, ele falou, tô esperando esse livro, porque foi uma noite assim muito gostosa de ouvir a pregação da palavra e ver o texto tão belo lá do Tu me amas, Pedro, tu me Eu me amas, Pedro, amo. tu me amas, né? Tão belamente trabalhado e Pedro rasgando o seu coração, dizendo, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo, né? Então assim, eu acho que tem muita coisa legal, Léo, é difícil eu listar um, eu vejo assim, eu aprendi muito com vários deles. O de proteção foi alvo de grande consolo. Teve momentos que eu chorei assim de alegria de ver um Deus que nos protege a despeito dos nossos tropeços. Pedro é um exemplo disso, né? Roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Isso foi tão gostoso para mim, foi tão edificante quando eu estudei. Então, assim, vários desses capítulos eu acho que foram, primeiro, muito enriquecedores para mim. Depois quando eu escrevi, eu simplesmente coloquei para fora um pouco do que eu estava aprendendo, né? Sim. Para mim, pastor, não sei se intencionalmente, eu acho que sim, né? Mas o que eu achei interessante é de que a forma como o senhor escreve, ele lembra, assim, não é que lembra assim, um a um, mas é um reflexo como se fosse um saltério. Você vê a anatomia da alma toda ali. Não é só momentos de alegria, não é somente assim, Hum, é tudo. Você vê angústia, tristeza, desespero, confiança, sabe? Ou seja, isso eu achei muito bom, que sabe? legal. Agora, para mim, pastor, assim, como pastor de igreja, na labuta do cotidiano, assim, né, em gabinetes pastorais e por aí vai, eu acho que um capítulo que eu achei fantástico, né, do como o senhor escreveu, e é algo que eu sempre, pronto, o que eu tenho que agradecer ao senhor agora, faço aqui, é porque eu sempre usava isso em Paulo, aí o senhor me deu muita ferramenta para usar em Pedro, que é o conceito de identidade, Legal, entendeu? Porque legal. em Paulo isso é muito fácil de ver, entendeu? Porque Paulo escreveu mais, Aham. né? A história dele é relativamente menor que a de Pedro, ou seja, ela é basicamente ali o evento da conversão dele no caminho de Damasco, né? E uma outra coisa ali salpicada. Mas você vê o tempo todo como Paulo ele não coloca a identidade dele nele, mas em Cristo, Sim. né? Então, para mim, o capítulo 2, quando o senhor trabalha
todo esse aspecto de identidade, como Pedro faz a mesma coisa, ou seja, não pegar os erros dele para se sentir culpado, mas está aprendendo a identidade dele ali em Cristo, foi muito bom. Que eu digo, pronto, agora eu posso acrescentar um outro P no aconselhamento pastoral também. Léo, sobre esse capítulo é interessante, né? Porque como pregadores, eu imagino que você já tenha sentido essa experiência, mas assim, vários desses capítulos, acho que todos eles eu preguei mais de uma vez, porque você vai trabalhando, vai crescendo, então vou pregar num lugar aqui, vou pregar no outro lugar aqui, você vai aperfeiçoando. E eu lembro que o de identidade, eu queria muito escrever alguma coisa significativa, mas não estava indo, cara. Eu preguei uma primeira vez, assim, eu falei, acho que falta muito. Preguei uma segunda vez, acho que foi uma terceira vez, eu tenho a impressão que foi inclusive na igreja que eu estou pastoreando hoje, quando eu preguei, cara, foi tão gostoso para mim, eu falei assim, Senhor, é isso, eu achei o formato agora, sabe? Que você começa a entender o texto melhor, as aplicações, aí eu só dei aquela enriquecida, mas a estrutura estava boa. E eu confesso para você que eu tenho usado repetidas vezes a analogia de forasteiros e peregrinos. Ela me marcou profundamente. Eu tenho falado disso repetidas vezes, como é uma lição de Pedro para emoldurar, inclusive, a forma como a gente trabalha neste mundo. Isso achei fantástico, pastor. E aí, pastor, uma dúvida, né? Porque vou assumir um contexto, como eu sou de igrejas que não trabalham livros. Se eu fosse olhar para a minha igreja, por exemplo, eu não vou tentar colocar em porcentagem, mas vou dizer assim, não é a maioria que tem o hábito de ler livros teológicos, entendeu? Não é uma maioria, tá? Então, muitos precisam de um incentivo para ler. Tem alguns, muito poucos, acho que na nossa igreja quase não tem, mas tem aquelas igrejas que dizem assim, rapaz, para que ler livro teológico, eu vou ler a Bíblia, né? Esse tipo de pensamento que é besta, para usar uma palavra polida aqui no podcast, né? Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, então, para um pastor, por exemplo, que em teoria tem as histórias relativamente frescas, ou consegue fazer conexões com mais facilidade, é uma coisa, mas, por exemplo, um membro de igreja, uma pessoa que está começando esse processo de edificação agora, está nos primeiros tijolos da casa espiritual dele, para ele se aproximar melhor do seu livro, o senhor recomendaria ele conhecer mais as epístolas ou os evangelhos? Ou seja, o senhor acha que se ele pudesse escolher, ou seja, é uma pergunta impossível para o senhor, entendeu? Ele tem que escolher. Seria mais interessante ele conhecer o Pedro dos evangelhos ou ele ver o que Pedro escreveu e de lá ele conheceu o Pedro dos evangelhos? O que o senhor Olha, acha? de fato é uma pergunta infeliz, pastor. Eu sei. Agora é a minha crítica a você. Eu Você pedindo sei. para eu escolher parte da escritura. Mas vamos lá. Eu acho que seria ideal ler as epístolas. Por quê? A proposta do livro, eu tô partindo da proposta do livro, Sim, é que os evangelhos não são sobre Pedro, eles são sobre Cristo. E Jesus. eles mostram flashes do Pedro imaturo. As epístolas são o Pedro apóstolo, fortalecido na fé e que amadureceu ao longo dos anos. Então, o Pedro das epístolas é o Pedro que está ensinando as verdades que a gente tem que aprender para crescer. Só que para entender melhor o que ele está dizendo, o contexto dos evangelhos, ele enriquece. Então, eu diria as epístolas primeiro. Agora, inclusive, se você olhar qualquer pessoa, olhar o livro, cada capítulo, vai perceber que o tanto que eu trato dos evangelhos é bem menor do que das epístolas. Eu Sim, sim. passo mais tempo expondo as epístolas, porque a edificação espiritual é o propósito final. Não contar as tropeçadas de Pedro, Sim. né? As tropeçadas de Pedro são só o contexto. Eu quero trabalhar mais como é que ele vai falar de edificação. Então, as epístolas são o tom principal. E uma coisa que eu queria emendar aqui, só para as pessoas entenderem, é que eu cheguei, quando eu estava elaborando o livro, eu cheguei a pensar assim, como é que eu vou fazer isso aqui? Será que eu vou organizar de forma sistemática? E aí depois, o que eu achei que seria melhor era pegar apenas os dois trechos de 2 Pedro, que é o de revelação de esperança, que é 2 Pedro 1 e 2 Pedro 3, Isso. colocar como, vamos dizer assim, como o parênteses, como a capa e a contracapa, O e eu pão do fiz sanduíche. Nós estamos gordos. O sanduíche, o pão do e sanduíche. o pão do sanduíche. E o recheio é tudo trecho da primeira epístola, que é maior e tem mais temas que eu estou trabalhando em contraposição aos evangelhos, né? Então
tem segunda epístola no primeiro capítulo e segunda epístola no capítulo 12. E os 10 do meio são trechos da primeira epístola. Eu perguntei, pastor, essa minha pergunta infeliz, é porque, assim, enquanto eu lia, eu sempre comento assim, uma pessoa fala, pastor, nunca li a Bíblia, começo por onde? Eu sempre digo, começo pelo Novo Testamento. Porque quando você chega no Antigo, você já vai ver Cristo ali, que é o alvo de todo aquilo ali, melhor. Então, Sim. Então, o meu ponto foi que eu pude, enquanto eu lia, eu fiz essa comparação com Pedro. Eu disse, rapaz, se ninguém conhecer Pedro, mas ler as epístolas, ele já vai olhar para os pisadas de bola dele com outra perspectiva. Concordo contigo. Eu acho que o insight de usar a progressão da revelação, e aqui, no caso, a progressão da vida de maturidade de Pedro, é isso mesmo. Eu acho que a gente enxerga melhor Pedro conhecendo bem as epístolas. Depois, pastor, assim, eu quero mais uma vez agradecer ao senhor aí por ter aceito o convite e por ter escrito esse livro tão bom. Né? Eu particularmente gostei bastante de ler. Quando eu peguei assim, eu disse, eu vou ler, eu não li numa sentada, porque não é um livro tão fino assim, um livro de quantas páginas? Quase 300, mas foi um livro que muito gostoso de ler. Usei essa palavra várias vezes, vou me apropriar lá agora. Muito gostoso de ler mesmo, tá? E eu espero que você que nos escute possa lê-lo também, tá? E a minha pergunta é o seguinte, pastor, o senhor tem alguma série de sermões desse livro que alguém possa ouvir, ver, destacado por aí na internet? Tem uma série de sermões que a primeira série de Limeira, se alguém for no site da Igreja Presbiteriana Aliança de Limeira, só que lá são só 4 Os 4. sermões, sendo que um é de outra pessoa. Talvez a série que esteja melhor, eu preguei na igreja que eu estou pastoreando no momento, que é em Santo André, mas preguei meio espaçadamente, porque eu assumi a igreja em tempo de pandemia, então não foi Sim. pregado numa sequência como eu gostaria. Foi, mas não jeitinho que eu queria. Então, eu acho que a série que chega mais próximo do livro, ainda que sejam só 7 sermões, é uma série pregada no Palavra da Vida de Caldas Novas, em Goiás, que foi em julho de 2019. Lá tem 7 mensagens dessas 12, vamos dizer assim, dessas 13, se incluir a introdução, que dão um panorama sobre esse tema de crescer com Pedro. Essa é E uma aí, série, mas eu nunca fiz uma série completa. Depois que o livro foi lançado, eu não fiz a série completa. pastor, se for por falta de palco, o senhor está convidado. Tá certo? Se o problema é palco, tá? O senhor já está devidamente convidado, o senhor me diz o dia e a gente resolve. Tá? Mas, brincadeiras à parte, pastor, é porque assim, eu estava comentando isso com a minha esposa, e aí não é nem em tom de crítica, é uma coisa que eu acho que vem com crescimento espiritual. Né? Eu lembro, por exemplo, quando a gente convidou o senhor recentemente para falar aqui em Teresina sobre cosmovisão, o senhor também escreveu um livro sobre essa matéria, poucos jovens chegaram para mim e perguntaram assim, pastor, no próximo congresso que o senhor fizer aqui na igreja, pergunte o que os jovens querem ouvir, porque eu não sei se esse é um tema que os jovens querem ouvir. Eu não tive dúvida. E eu falei, e ainda bem que vocês não sabem o que querem, e é por isso que a gente escolhe por vocês. E é por isso que a gente escolhe por vocês. Mas o que eu estou querendo ilustrar com isso é porque um livro como esse, por exemplo, eu acho que seria uma palestra, pensando assim, numa maioria de uma igreja, por exemplo, um congresso em cima dessas palestras, eu acho que teria um peso no coração de várias pessoas, quando eu digo um peso assim, né, de impacto, para tocar a palavra, teria um impacto no coração de tantas pessoas, mais do que um tema como cosmovisão, por exemplo. Só que eu acho que se a pessoa fosse dizer assim, qual é o assunto que o pastor vai falar? Edificação em Pedro. Qual é o assunto que ele vai falar? Nossa união com Cristo, como somos um com ele na ressurreição. Entendeu?
Eu sei, não tem o apelo de marketing, mas eu posso testificar para vocês que um dos momentos muito legais de ter pregado algumas mensagens dessa foi no Encontro Nacional da União de Mocidades Presbiterianas. Eu preguei 4 mensagens desse livro, o livro estava quase terminado. Eu preguei 4 mensagens no Encontro Nacional do UMP, né, da União de Mocidade Presbiteriana. E sabe de uma coisa? Foi muito legal, porque eu já ouvi várias pessoas darem o feedback. Porque não é um tema que tem apelo de marketing, mas as histórias são muito tocantes, Tem elas apelo falam de com a gente. coração. Elas falam Exatamente. com a gente. Para mim, o apelo não é aquela coisa assim, caramba, como brinco sempre, né, como gordo, fazer ilustração em comida. É aquela comfort food, entendeu? Não é aquela coisa que a pessoa vai procurar, caramba, vou ali comer aquilo lá, né? Mas quando vai e adquire aquilo e consome aquilo, aí o cara, caramba, nem eu sabia que isso aqui era tão bom, né? Ficar pensando naquilo, assim, sabe, pastor? É. Então, muito obrigado por ter escrito esse livro. E Obrigado pelo encorajamento, querido. Obrigado pelo espaço para falar aqui. Pois é, e foi uma coisa que eu tinha comentado com o senhor, né, que é uma coisa que nós aqui do JOC, ia ter eu como pastor, quero estar fazendo, que é pegando autores nacionais para falar um pouco da sua obra. Eu acho que isso é um privilégio muito grande que eu tenho, que a igreja tem, que o cara escreveu sobre isso, vamos ouvir os insights dele, como foi isso e tudo tal. Então, no próximo livro que o senhor escrever, pastor, já está devidamente convidado, tá certo, para Tá estar aqui certo. conosco. Então, e você que nos escuta, o livro que a gente falou aqui durante o podcast é o livro Pedras Vivas, do pastor Heber Campos Júnior, Edificação Espiritual segundo Pedro, editado pela editora Monergismo, tá bom? Excelente impressão de passagem, tá? Da editora Monergismo, tá? De parabéns, né? E mais uma vez, pastor, muito obrigado, tá bom? Obrigado, pastor Léo. Obrigado, Norton, viu? Pastor, a gente que agradece, só para deixar claro que não fui eu que reclamei do tema, tá? Que eu achei maravilhosa a conferência. Não foi Foram, mesmo, não. Isso aí eu posso defender, foi mesmo, não. foram dias muito bons aqui. Foi A gente fantástico. estava sentindo falta já de ouvir o pastor só aí pelas redes sociais. Ele também que é influência agora, toda hora tem um videozinho dele aí no Instagram. No Reels, estou tentando fazer isso com o pastor Léo também. Tá Nada, Não certo. sei se ele está nem sou gostando eu muito. na Olha a cara fila dele. do pão, hoje. Eu não sei que comparar um homem bonito desse, inteligente comigo, me deixe quieto. Não me bota na Internacional. mesma frase, não. Então é isso. A minha pergunta, para a gente concluir sobre. Esse foi o último livro lançado do senhor, certo, pastor? Não, já tem um livro novo que vai ser, na verdade, ele já está impresso. Ele vai ser lançado agora no mês de setembro, que é uma série de mensagens que eu preguei no Sermão do Monte, e eles estão saindo em pequenos livretos. O primeiro foi sobre as bem-aventuranças, chama Felicidade Verdadeira, saiu 2 anos atrás. Agora vai ser lançado no próximo mês de setembro, Santidade Verdadeira, e a editora é God Books. Então esse já é um livro mais novo, é o livro mais novo que saiu, né? E aí veremos outros projetos pela frente. Pois já está convidado. Tá Legal certo? demais. Já está convidado e já fica aí o merchan para quem está ouvindo a gente para quando lançar. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pastor Léo. Esse foi mais um Papo de Pastor 140, com o pastor Heber Campos Júnior, falando sobre o seu livro Pedras Vivas. E você pode acompanhar a gente aí tanto no YouTube como no Spotify. Siga a gente também nas redes sociais da IPJockey. @IPJockey, você encontra a gente. Obrigado mais uma vez, pastor Léo, pastor Heber Campos Júnior. Obrigado, Norton. Obrigado, pastor. Obrigado, queridos. E até o próximo episódio.